Da sua laia. E agora, meus amigos, nós vamos falar aqui de um assunto muito interessante. Nós vamos iniciar uma série onde nós vamos falar de transporte individual de passageiros. Quer dizer, no duro? Sim, no duro. Vamos falar de transporte individual de passageiros, de Uber, de táxi. Sim, vamos falar de tudo. Uber, táxi, taxista, motorista de aplicativo, lei do Uber, porque é preciso fazer um raio-x do que aconteceu na luta entre taxista e o aplicativo Uber. Vamos contar aqui os bastidores. Os bastidores, o que aconteceu? Meu Deus, onde estão os táxis da maior capital brasileira, o terceiro orçamento do país? Sumiram das ruas. Por quê? Vamos começar a contar essa história aqui. Quando eu comecei no táxi em 2001, eu tirei meu cadastro, que é o curso para ser taxista. Para você dirigir um táxi na cidade de São Paulo, você tem que fazer um curso, etc. Tirar lá o Condutax, que é o cadastro, de condutor de táxi. Um ano depois, eu fui ali para a rua Casper Líbero, uma esquininha ali, quase no Lago de Santa Efigênia, e trabalhei ali por quase 4 anos. Depois fui para o Fórum Trabalhista da Barra Funda. Lá fiquei por 14 anos. Então já são 24 anos. Então, meus amigos, quando eu comecei no táxi, na cidade de São Paulo, e tudo que se acontece em São Paulo é copiado. Veja aí as ciclofaixas, que estão desbotadas, sujas, porque ninguém usa. Poucos são os que têm coragem de andar nesse trânsito maluco das grandes cidades de bicicleta, no meio do trânsito. As mortes estão aí para comprovar o que eu estou dizendo. Se copiou em toda a grande São Paulo. Agora esta sim é positiva, a faixa azul para as motocicletas, para os motociclistas, motoboys, entregadores, etc. Então, tudo que se faz em São Paulo se copia. E em São Paulo, no começo da década do ano 2000, o táxi estava consolidado em ponto de táxi. E nós tínhamos o sistema de táxi. Aqui nós tínhamos verdadeiramente um sistema de transporte individual. O táxi luxo, o táxi especial, o radiotáxi comum, radiotáxi e o táxi comum. E dentro do táxi comum, as empresas de frota, locadoras de carros, locadoras de táxi. Então, costumou-se dizer que o taxista começava pelas frotas até ter o seu táxi. Evidentemente que não era bem assim essa realidade. Mas o que aconteceu é que na metade do ano 2000, já no início, melhor dizendo, dos anos 2000, existia uma rixa entre os taxistas de ponto e os sem ponto. E principalmente dos taxistas das empresas, das frotas. Porque a grossa maioria, 99%, não tinha ponto. E o que aconteceu quando se consolidou os pontos de táxi? O passageiro de rua sumiu. Porque criou-se um vínculo com o ponto. Segurança para o motorista, segurança para o passageiro. E aí se parava no ponto, o motorista vinha, brigava com aquele que não tinha ponto, queria parar no ponto, etc, etc. E o ponto de táxi foi o início da derrocada do sistema de táxi da cidade de São Paulo. Porque todo mundo saía da periferia, do extremo sul, do extremo leste, para Jardins, para o centro, depois, como é hoje, Faria Lima, Vila Olímpia, etc., que são os pontos principais, pontos de táxi e pontos, região onde tem passageiros. Eu aqui não quero falar das mazelas, e nem ficar, como alguns continuam ainda, saudosista de um tempo que acabou. Relembrando, contando histórias, como se não tivesse uma crise no táxi. Falamos de crise no início do podcast, vamos falar de crise, porque é uma crise óbvia. Vou dar um exemplo. Eu conto, às vezes, os táxis que eu vejo na rua, na Paulista. Quem assistir esse podcast,
Lembra, quem foi taxista, lembra do congestionamento em Congonhas de táxi. Hoje é de carro particular. Não vê táxi chegando. O retorno ali, para retornar antes da Avenida dos Bandeirantes, para retornar para Congonhas, era um congestionamento de táxi. Porque você ia a Congonhas, dava a famosa voltinha, principalmente no horário de pico à tarde, ou de manhã, aliás, mais à tarde, de manhã também. Então era um congestionamento de táxi ali, não tem mais. Você vai nas rodoviárias, não vê táxi chegando, só Uber. Então, o que aconteceu? Nós vamos aqui falar dos bastidores dessa luta, nós vamos aqui tratar do ponto sociológico do que aconteceu, porque dentro do microcosmos do taxista é o reflexo do cosmo da sociedade brasileira. Que nós vemos ali uma categoria centenária, foi derrotada, como tantas outras empresas, profissões que se acabaram por falta de visão, né? Eu me lembro que eu embarquei uma vez uma pessoa que tinha um parente, não sei se primo, irmão, que era engenheiro na Brosol. O Brosol foi, salvo engano, a maior fabricante de carburadores, se não mundial, pelo menos no Brasil. Talvez seja uma empresa nacional, né? Quando chegou, como me contou esse passageiro, quando chegou a tecnologia estava chegando da injeção eletrônica, engenheiros da Volkswagen, ela fornecia para as grandes montadoras, conversou com eles, mostrou, está vindo aí uma nova tecnologia. Não, isso não vai chegar aqui. A Brosol, pelo menos que eu saiba, não existe mais. Talvez alguma divisão dela para o interior. Mas o carburador sumiu. A Brosol, a divisão de carburador, faliu. A mesma coisa aconteceu com o táxi, com o taxista. O taxista está desaparecendo. Eu vou contar muitos fatos desses bastidores. Da falta de visão, né, de uma categoria, repito, centenária. Quando chegou os aplicativos, eu vou trazer depoimentos aqui de pessoas do meio que dizem, não, isso não vai acontecer. Isso não chega aqui. E hoje, qual a realidade hoje? Então, caros amigos, taxistas, motoristas de aplicativo, nós temos muito aqui para falar, para ouvir também, queremos ouvir. 11 94 277 1781 92 11 92 008 3003 11 92 008 3003. Deixe a sua opinião, seu comentário, sua crítica, sua sugestão, porque realmente nós tínhamos um sistema de táxi com 4 categorias. Nós tínhamos o ponto de táxi, a cidade coberta de pontos de táxi. Nós tínhamos as radiotáxi. E isso, né? Eu vou dar aqui um dado. Eu não sei se foi 2022 ou já 23, que depois de anos teve um reajuste na tarifa do táxi. Alguns, eu lembro de ter ouvido, não vou citar nomes, nunca que vou citar nomes, para não comprometer ninguém, mas de uma dona de uma empresa de locadora de táxi, dizendo que era contra esse aumento, porque o táxi estava quase equiparado ao Uber no preço, né? A crise estava instalada, pós-pandemia, foi no finalzinho da pandemia, isso é certo. Então se deu 46% de aumento na tarifa do táxi. Somente 22 mil taxistas foram ao IPEM aferir o taxímetro, que é obrigatório, nova tarifa. Números do IPEM, que faz a aferição. Então, de 40 mil arredondando, 22 mil compareceu. E os outros 18 mil? Onde estão? Abandonaram a profissão, caducaram muitos alvarás, depositado lá no DTP. E desses 22 mil, quantos estão tirando renda do táxi? A prefeitura não diz, os líderes da categoria não diz, né? Se omitem e vivem como se estivesse tudo normal, que existe uma categoria, como outrora foi, né? Formadora de opinião,
né, cobrindo toda a cidade, transportando o engenheiro, o executivo, mas também a senhorinha na feira com a sua sacolinha, na porta do supermercado, na periferia. Hoje não existe mais. Então, nós vamos trazer nesse podcast, que é o podcast da sua laia, vamos trazer os bastidores dessa luta. O que aconteceu com o táxi na capital paulista? Repito, a maior capital brasileira, o terceiro orçamento do país, perdendo apenas para a União e para o próprio Estado de São Paulo. Então isso vai ser um raio-x de uma realidade que mostra a realidade do brasileiro. Venha para o Brasil Real. É aqui no podcast. Eu não sou da sua laia.